A volta às aulas não começa no primeiro dia de aula. Ela começa nas emoções que seu filho carrega do ano passado. Talvez ele diga que esqueceu tudo, talvez chore para fazer a lição, talvez trave na leitura, na escrita, até mesmo na matemática. E você fica sem saber o que fazer e muitas vezes pensativo e pensativa. É dificuldade, insegurança ou excesso de cobrança. No Pode Paz, a gente acredita que aprender não é só conteúdo, é emoção, memória, rotina, expectativa e principalmente o jeito como os pais conduzem todo o processo de aprendizagem, de acompanhamento, apoiando seus filhos em casa, na escola, no processo de estúdio, ou de estudos. Eu estou no estúdio, falei estudo. Estava com saudade de todos vocês. E no episódio de hoje, vamos falar sobre o que realmente está por trás das dificuldades que aparecem logo no início do ano letivo, acabaram as férias, estão de volta às aulas. Nossa! E aí, quais são as dificuldades? Sem rótulos, sem comparações e sem fórmulas prontas. Aqui você vai entender quando o bloqueio ele é emocional e muitas vezes quando não é cognitivo. Como apoiar seu filho sem gerar dependência? E quais atitudes, as mais simples inclusive, que fazem toda a diferença na condução aí desse apoio, desse processo de criar autonomia, de ajudar o seu filho também, de entendimento e de apoio também aos professores, à escola nesse processo de aprendizagem. Muitas vezes o problema não é a matéria e ela carrega um peso. Matemática então, hein? O que você me diria disso, Mirlene? Como matemática sofre. Eu não gosto de matemática, mais um ano com matemática. E muitas vezes até os professores sofrem com isso, porque os alunos sentem um peso, muitas vezes, ou trazem um peso para a matéria e acabam reverberando para os professores. Não gosto do professor. E muitas vezes é uma dificuldade que pode ser ali emocional ou não, que merece uma atenção, esse espaço de escuta e acolhimento, e que muitas vezes a matéria o professor leva todo o peso e aí a conta sobre isso. Mas aqui no Pode Paz, vocês vão ficar antenados, porque aqui é um espaço de escuta, de consciência, de orientação para pais responsáveis, para toda a família que querem educar e criarem aí crianças e adolescentes uma geração segura e confiante. Então sejam todos bem-vindos ao Pode Paz. Esse espaço é seu. Estamos sempre ao vivo, estamos sempre com episódios novos. Todas as terças-feiras, às 20 horas, nós temos um espaço e um momento marcado com você. Fica aí conosco, compartilha esse episódio, deixa um curtir, fale de qual é seu nome, de onde você está falando, se você é um pai, uma mãe ou responsável de um dos nossos alunos do Clube de Exatas. Se você está aqui pela primeira vez, então conta aí sua história que a gente quer saber. Mas, Mirlene, conta quem é você, a nossa convidada de hoje, muito especial, muito conhecida, inclusive, pelos nossos alunos do Clube de Exatas, por alguns pais. Mas quem não conhece a Mirlene Nonata, quem é você? Conta um pouquinho da sua história, fala o que você faz, como é que estão os seus dias, esse processo de volta às aulas, será que só os alunos que sofrem com isso? São muitas expectativas? Oi, Ana, prazer em estar aqui com você. Primeiro, a Mirlene, ela já foi aluna e já teve o processo de aversão à matemática. Pois é, pode acreditar nisso. Na escola, eu até mandava bem, entrei na faculdade, bloqueei a matemática, pensei em desistir, mas não desisti, consegui perseverar, vencer, vi que a minha dificuldade estava nos conteúdos antigos mesmo de colégio, que eu não tinha solidificado ali a minha base. Formei matemática e decidi ajudar muitos alunos que, assim como eu, tiveram ou têm, em algum momento da sua vida escolar, dificuldade com esse conteúdo. Além de professora, de também estudante, né?
Sou mãe. Mãe de aluna, vivo na pele como que é essa questão da escola, de prova, de ansiedade, de expectativas, de medo, de rotina, e como que é também essa parte de ser mãe, mãe de uma criança que está enfrentando isso tudo, né, na vida. Então, é isso, professora, mãe, estudante, né, estudante de mestrado, o professor ele tem que estar sempre se atualizando e o clube traz muito isso para gente, né? Se o professor ele está ali ensinando, ele também quer evoluir, quer crescer e quer que o aluno avance assim como ele. Estou aqui conversando com você de férias. Uau! Ó, oh, coisa boa. Precisamos também descansar, mas o professor ele nunca descansa. Ele quer o tempo inteiro estar ali evoluindo, estar crescendo, estar ajudando. Mas é muito importante, sim, as férias, estar viajando, estar passeando. Sempre falo com os meus alunos: tire o tempo de descanso. A vida não é só estudar, tire aquele tempo ali para você, que isso é muito importante, mas descansar não tem a ver com desconectar de tudo. A gente pode evoluir, levar esse tempo do descanso para trazer também evoluções, construções, né, de sonhos e expectativas aí para esse nosso 2026. Maravilha. Você fala de onde? Conta aí pra gente. Eu falo de Juiz de Fora, Minas Gerais. Sou nascida, crescida aqui nessa cidade. Todo mundo fala, né, que somos logo ali do Rio de Janeiro. Somos mineiros, tá? Mas somos quase todos flamenguistas, porque é um pezinho ali do Rio de Do Rio. Janeiro. Isso. Maravilha! Não conheço Minas ainda, mas de fato é um dos lugares que eu desejo conhecer e desfrutar das suas belezas, da sua história e do pãozinho de queijo. Pãozinho de queijo com cafezinho, e você está convidada, pode vir hospedar aqui na minha casa. Vai gostar bastante, conhecer as cachoeiras. Aqui não tem praia, mas tem cachoeira. Não em E Juiz de Fora, né? Nas das regiões. regiões, mas está valendo. Inclusive, o convite está aqui gravado com pessoas, com testemunhas, um público a nível Brasil. Então, já sabe, né? Qualquer dia, se eu apareço por aí, eu tenho um convite. Registrado, pode vir. Registrado com hospedagem, inclusive. Mirlene, Aí. Mirlene, engraçado, você falou que estava de férias, eu fico imaginando a vida de professor. Você tá saindo passeando, vai na cachoeira, vai em um parque aquático, vai em um parque e de repente encontrou muitos alunos, porque teve uma vez que eu estava em Recife a passeio com um amigo e ele é professor. E a gente estava tomando banho numa praia de Recife e ele olhava para um lado, oi professor, o outro, oi professor, eu disse, meu Deus, você E é vive isso? muito engraçado isso. E como a gente trabalha no online, né? O clube é online, a gente tem a oportunidade de conhecer gente do Brasil inteiro. Eu no Rio de Janeiro, né? Porque o mineiro vive no Rio, eu no Rio de Janeiro passeando e lá já encontrei alunos, seguidores de redes sociais. Ah, você que é professora! E a gente leva aquele susto, né? Tô passeando, tô em outra cidade, não conheço ninguém, mas não, sempre tem um aluno para te parar, para te cumprimentar. Isso é muito gostoso, né? Muito gratificante. Quando a gente trouxe o tema, Mirlene, eu fico pensando nessa volta às aulas, quando falamos que o caderno novo não apaga o trabalho do ano passado, ou perdão, o trauma, né, do ano passado. Que tipos de trauma em matemática você acredita que muitos alunos podem chegar no início do ano? Podem trazer consigo nessa volta às aulas? Com certeza, né? O que que acontece? Se compra um material novo, se chega com esse caderno novo e com essa expectativa que tudo vai ser diferente. Só que nós, seres humanos e as crianças, os estudantes, a gente traz, né, e eles uma bagagem consigo. A gente não vem zerado como o caderno, jogou fora o ano passado, comprei o novo. Não, não estamos zerados. Trazemos uma bagagem.
E essa bagagem, muitas das vezes, com a matemática, ela vem com traumas, com situações que foram vividas no decorrer dos anos, né, não só dos anteriores, e isso gera trauma. Situações repetidas geram trauma. E o aluno já vem com bloqueio da matemática para o novo ano. E ele vem acreditando, ano novo, às vezes a escola é nova, o professor é novo, né? Como você disse, às vezes o bloqueio já vem logo para o professor de matemática. O professor é ruim, o professor é carrasco, a professora não é boa, não explica direito. Então, o bloqueio ele vem do conteúdo. Aí você chega com aquela, né? O aluno chega com a expectativa de tudo ser novo, mas ele traz um trauma consigo. É verdade. E aí, Ana, como que a gente vai fazer com esse trauma? Nossa. Tem que ser trabalhado, tá? Tem que ser trabalhado. E os pais precisam ter essa visão, essa dimensão do que é um trauma. Pode vir de uma lacuna na matemática, pode vir também de situações que o filho viveu. E aí é necessário investigar, né? O que será que está acontecendo com o meu filho? Eu acho muito também interessante quando você trouxe o professor, ele precisa estar ali atento para entender também que muitas vezes aquele bloqueio está relacionado ao conteúdo, os pais, e o professor, ele é um psicólogo também. O professor, ele é um psicólogo. Vai além da técnica, mas você de fato tem que ter aquela sensibilidade, aquela percepção sobre cada processo que esse aluno vive. São alunos com perfis diferentes, com processos de aprendizagens diferentes e de fato, eu consigo enxergar que é uma habilidade ali que está conjunta com o professor o tempo inteiro, para poder saber conduzir todo esse processo. O professor, ele faz essa análise e muitas das vezes ele até chama os pais, né, para que se investigue o que está acontecendo. O professor, ele consegue, às vezes, analisar que está acontecendo algo dentro da casa do aluno, né, às vezes um falecimento ou uma separação, isso tudo influencia na aprendizagem. Por isso que eu falo, a matemática, ela não é uma matéria isolada, porque o caderno não vem em branco, o aluno não vem em branco, ele traz uma bagagem, tanto das vivências, né, dos traumas com a matéria, por questões vividas, né? Pode ser uma fala do professor, uma fala do aluno, uma fala do pai, então ele traz essa bagagem dos traumas, mas ele traz também bagagens de vida que influencia na aprendizagem dele. Então, se o aluno, às vezes, em casa está vivendo um luto de um avô, de um tio, até mesmo, né, do pai ou da mãe, se o aluno ele está passando, às vezes, necessidades básicas, isso vai influenciar na aprendizagem dele. E o aluno, a gente tem que analisar ele como um todo. E questões também psicológicas, né? O aluno, ele pode ter um TDAH ou alguma questão de funcionamento diferente que vai influenciar na aprendizagem dele. Então, o professor da sala de aula, ele consegue olhar o aluno como um todo. Claro que eu puxo muito a orelha dos pais, né? Porque eu sou mãe e professora, porque o professor ele tem em torno de 20 a 30 alunos, dependendo da escola, até passa um pouco mais de 30 dentro de uma sala de aula. O pai, né, na média brasileira hoje, ele tem de 1 a 3, pode ser 7, 10, mas geralmente é de 1 a 3 filhos. Então, ele consegue ter um olhar mais amplo analisando aquele filho, né, desde bebezinho. Então, por isso que eu puxo a orelha dos pais, que os pais têm que ter um olhar mais profundo para o filho. Talvez falta um pouco de conhecimento, né? Mas por isso que estamos aqui. Tem o Pô de Paz, tem o Clube de Exatas, né? Hoje a informação ela chega muito mais rápida, muito mais prática para os pais buscarem para estar auxiliando a criança. Porque o professor, apesar da visão, existem muitos para ele analisar. Então, pode ser que passe alguma coisa desapercebido ali. E você está falando de uma turma. Quantas turmas, muitas vezes, esse professor tem que dar conta?
Então, Ah, verdade, então, pai e mãe responsável, ajude os professores. É um apelo, inclusive. verdade. Porque geralmente é no mínimo 3 turmas, né? Quando Exa- não é, aí exatamente. É um desafio bacana, prazeroso, mas de fato, como você trouxe, a importância dos pais estarem conectados, apoiando a escola, apoiando os professores nesse processo. E, sobretudo, é um ambiente no qual a família, o lar, aonde essa criança passa mais tempo, muitas vezes, onde, inclusive, ela se sente também muito à vontade para expressar, fazer o que ela deseja, ser ela mesma. Então, ninguém melhor do que o pai, a mãe, para estar apoiando e que conhece de fato seus filhos. E assim, quando a gente fala de matemática também, eu fico aqui pensando, por que essa ansiedade em matemática costuma aparecer muitas vezes ali antes da primeira prova ou até mesmo da explicação do conteúdo? Então a gente tem a questão muitas vezes do trauma, mas existe também às vezes ali uma ansiedade velada ou não no primeiro dia, na primeira prova, quando vai começar um conteúdo. Você acredita o porquê isso acontece? então, essa ansiedade, ela pode vir através de várias questões, né? Tem uma frase que fala assim, o pensamento, ele gera o sentimento e o sentimento, ele gera o comportamento. Então, qual que é o pensamento que está vindo aí na cabecinha dessa criança quando ele vai fazer a prova? E aí, a partir desse pensamento, e pode se existir até distorções cognitivas, a criança ela pode, às vezes, pensar muito negativamente, pensar fora um pouco da realidade, né? E aí que entra o trabalho dos psicólogos nesse âmbito. Mas aí, a partir desse pensamento do fato, que vai gerar, né, o sentimento, vai gerar a emoção da ansiedade. E aí vai gerar o comportamento que às vezes o aluno não quer mais estudar matemática, não quer fazer o exercício porque vai errar por outras questões. Então são 3 fatos que andam juntos. E qual que é o pensamento que pode estar vindo na cabeça da criança? O que Verdade. você pensaria? Vamos lá, Ana, você está fazendo uma prova. Você está fazendo uma prova e você bloqueou. Primeira Nossa, prova que você está fazendo. Vamos supor, você, não sei tô. se tem mestrado, doutorado, pós-doutorado, você está fazendo um concurso, uma prova de concurso novo. Nossa. Quando E você vai fazer aquela prova, qual que é o pensamento que vem, que pode te bloquear? nossa, eu vou te dizer, o pensamento. Primeiro eu penso na, na quantidade de concorrentes. Será que tem pessoas mais. Com certeza tem pessoas mais preparadas do que eu, que tiveram mais tempo para estudar. Nossa, tô aqui agora. Calma, Ana, vou conseguir fazer. E muitas vezes uma questão que você talvez não domine muito, já aconteceu isso comigo. E aí, às vezes, a gente trava naquela questão. Muitas vezes a gente explica aqui para os alunos, dá técnicas e estratégias, olha, dá uma lida rapidamente na prova, uma pincelada, começa pelas mais fáceis, depois vai desenvolvendo as mais complexas, que vai, é, na verdade, ter um momento de investimento maior de tempo, né, para desenvolver. Só que muitas vezes na prática, mesmo ouvindo algumas técnicas e estratégias, às vezes tem algo que te bloqueia. Eu, particularmente, eu penso muito na quantidade de concorrentes. Fico pensando, nossa, eu vou lembrar de tudo, aí começa. Tem horas que. E se for à tarde? Um dos bloqueios para mim é à tarde. Sono. Tem uma hora que minha Então, produtividade cai. E geralmente é pós-almoço. Gente, eu não gosto de fazer prova pós-almoço. Para mim é dá um sono, desafiador, né? dá. E eu Mas brigo olha com o só, sono. você falou uma coisa muito que acontece muito com todos nós, né, e com os alunos, que é essa questão da comparação. E o meu concorrente? Exato. Será que ele estudou mais o meu amigo de sala, né? Porque às vezes a criança não está nem fazendo concurso, mas tem um amigo de sala, e se o meu amigo estudou mais do que eu? Hum. A comparação, ela mata, ela gera muita ansiedade. E essa comparação, ela vem até mesmo de casa. Se tem um irmão,
né, na minha casa eram 7 filhos. Nossa! E eu a caçula, então eu vivia Passou, muita comparação. passou desse processo aí do indicador do estimado hoje de filhos, de 3 a 4. Isso daí, mas a minha mãe tem 74 anos, então na época passada Então não tá ainda, nesse senso. internet. Mas essa parte da comparação, e eu posso falar porque eu vivi muito isso, né? Sou a caçula de 7 filhos, então tudo que as minhas irmãs faziam, automaticamente eu teria que fazer sem nem pensar. Elas fizeram o concurso para o IFET, né? Que era para estudar no ensino médio, hoje em dia chama Instituto Federal. Isso. É o IFET, né? O antigo CTU. Então elas fizeram, passaram e eu tive que fazer. Já me matricularam no cursinho, foi meio que automático, eu nem pensei, né? Nem foi perguntado o que eu queria e eu não passei. Então já vê essa questão da comparação, da frustração, da inferioridade. Então vai puxando várias questões. Essa parte do sentimento que gera, né, o nosso comportamento, isso vem trazendo, né, muita coisa. E a comparação é muito pesada. Às Muito vezes o seu pesado. filho ele não tem irmão, mas ele tem um primo da idade, um primo um pouco Nossa. mais velho, ou até mesmo um tio. Chega pais para mim e fala assim: "Ah, minha irmã passou no colégio militar e eu quero que meu filho faça". Então, às vezes uma pessoa que já, né, da década antiga fez Exatamente. alguma coisa, então a criança ela já vem com essa comparação que é uma cobrança que pode gerar o quê? Ansiedade, que vai gerar um bloqueio ali, um comportamento naquela prova. E aí, se tem ansiedade, se tem estresse, bloqueia o acesso da memória. O E aí, bloqueio às vezes, total você do chega. raciocínio. Imagina só, você já deve ter vivido isso também. Você faz a prova, não consegue fazer a questão, você chega em casa com aquela prova, você vai dar uma olhada e você, caraca, como que eu errei isso? Muito Muitas vezes. E depois eu fico chateada comigo. Como você conseguiu, Ana Pécia, errar essa questão? exatamente. Por quê? A ansiedade. Exato. Por algum pensamento que gerou essa emoção, houve-se um bloqueio na sua memória. Então, nem sempre você não sabe aquilo. Isso a gente se falando de prova, né? Então, nem sempre o aluno não sabe. Muitas das vezes foi gerado um bloqueio pela emoção. Por isso que é muito importante, e o clube frisa muito isso, não só o ensino, mas a parte emocional da criança. Perfeito. E que bom que hoje a gente escuta muito falar sobre inteligência emocional, sobre o autoconhecimento. Então, o olhar dos cientistas, estudiosos, pesquisadores, da sociedade como um todo, está muito mais amplo, aberto e acessível. Questões que antes não eram faladas, muitas vezes tinha uma percepção de que é mimimi, como se fala na linguagem de hoje. E na verdade não é. Então, como isso é tão importante. Então, você acredita que na prática, essa experiência ruim, muitas vezes uma frustração, humilhação em sala de aula, a comparação que a gente falou muito, podem de fato trazer um bloqueio no raciocínio desse aluno. Com certeza. E com a matemática, além assim desses fatos que a gente está conversando, o erro, o que é fundamental para a aprendizagem, vem como um bloqueio. Você erra, você vai sentir o quê? Ansiedade, medo, frustração, que vai te gerar um bloqueio. Ah, eu não quero mais fazer exercício de matemática, eu não quero mais estudar matemática, eu não sou bom em matemática. Então você vai criando ali vários Essa bloqueios, começando até resistência. mesmo da base. É. Começando da base que é o erro. E o erro eu sempre falo, gente, vocês estão aqui para errar e para aprender. Tanto que nas avaliações que a gente tem no clube de exatas, a gente não foca na prova, na nota do aluno, né? A prova a gente não foca na nota do aluno. A gente foca no quê? Nessa parte da estrutura. O que está acontecendo com o aluno? Vou dar o feedback para o pai. Olha, o que o aluno errou? Ele errou coisas
da matemática fundamental, que ele precisa voltar para reforçar, às vezes até mesmo trocar a turma dele dentro do clube, ou não, ele errou por distração. Ou até mesmo ele errou a mesma coisa em mais de uma prova, então a gente tem que investigar que pode ser que tenha alguma coisa por trás desse erro persistente. Então, as avaliações que a gente tem aqui no clube, né, elas não são somativas, elas são para que se gere uma melhoria como um todo no desenvolvimento do aluno. E esse erro que eu falo, o aluno ele tem que acostumar que ele vai errar, que o erro faz parte e através do erro ele vai aprender e até mesmo fixar mais. Você já reparou que quando a gente erra, a gente grava muito Verdade. mais? Às vezes você está andando de carro, você fez um absurdo, travou o GPS, você caiu lá na beira da estrada. Aconteceu isso comigo, estava andando, o GPS travou, caiu na beira Desespero da total. e ou eu ia para o Rio de Janeiro, ou eu voltava, não tinha volta o caminho. E aí eu gravei aquele caminho. É um trajeto que eu faço, que eu nunca mais vou esquecer, que eu quase parei no Rio de Janeiro. Então, toda vez que a gente erra, a gente fixa melhor aquilo. Então, os alunos eles têm que mudar essa visão do erro. E aí causa-se um bloqueio já pelo erro no exercício, porque a matemática é uma coisa exata. 2 mais 2 são 4. E aí? Não tem como discutir muito. E o aluno, por não ter essa questão de poder discutir, de poder colocar, às vezes, o seu ponto de vista, porque é uma coisa exata, ele erra e ele trava. Então, tem muitos ajustes a serem feitos aí. Alerta da volta às aulas, Mirlene. Então se prepara. Um erro comum dos pais. Cobrança. Ano novo. Se o seu filho é aquela criança, né, que já pegou uma recuperação, né, em matemática, que já veio com notas baixas, esse ano vai ser diferente. Você dá o seu jeito. Você já vai começar estudando, não quero dever, faltando. Então, você já está criando o quê? Um bloqueio em vez de ajudar. Uma pressão psicológica. Antes mesmo do aluno ir assistir a aula, já foi criado um bloqueio pelos pais. Uma atitude simples que ajuda muito. Uma atitude simples, rotina. A rotina, eu falo, é desde bebê. E olha que eu lutei, tá? Com a minha filha pequenininha para ter rotina. Não, coitada da criança, é um bebê, né? Na época, coitada do bebê, vai ter rotina para quê? Vai mamar a hora que quer, vai dormir e acordar a hora que quer, até eu ver que não dava mais, que o pai e a mãe surta. A falta de rotina é péssimo para a criança e muito mais para os pais. Então, a rotina, desde bebê até mesmo muito mais, né, nessa fase escolar, é o horário para o almoço certo, porque senão a criança vai para a escola com ansiedade se ela estuda à tarde. Se a criança estuda de manhã, é um horário certo para acordar, é um horário certo para o café da manhã, é um horário certo para o almoço, é um horário certo para fazer as atividades da escola. E não deixa para depois. Matéria dada, matéria estudada no dia. Então, o aluno pegou aquele conteúdo, ele vai fazer o dever da escola dele no dia. E tem que incluir também a parte da criança descansar. Então, a rotina, assim, é simples, mas é o ponto-chave para que tudo se vá bem. Peguei essa, viu? Matéria dada é matéria matéria estudada. Aprendi. Aqui na Bahia fala peguei. Uma frase que nunca deve ser dita ao filho. Você não é capaz. Forte. Nós, pais, nós temos o poder de abençoar os nossos filhos. E uma palavra maldita pode ficar na cabeça dessa criança e ela pode achar que é aquilo até no último dia de vida dela. Então, os pais, né, quem cria a criança, tem o poder de falar coisas para que a criança evolua. Você é capaz. Você vai conseguir. A gente vai dar um jeito. Eu vou te ajudar.
Isso não é otimismo. Muitos pais acham, isso é otimismo, né? Que isso, vai ter dificuldade, você não vai conseguir. Mas não é questão de otimismo. Nós estamos aqui para auxiliar os nossos filhos e para falar palavras que auxiliem eles na vida, não que puxem eles para trás. Já reparou? Imagina só, Ana, eu viro para você e começo a falar, Ana, olha só, você não leva jeito para matemática, Ana. Todo dia eu falo isso com você. Matemática não é para você, Ana. E vindo de uma pessoa que é referência, porque os pais são referência para a criança. Para o adulto, um profissional é referência. Então, eu sou professora de matemática, sou referência para você, e eu falo que matemática não é para você. Todos os dias eu vou alimentando aquilo. Você vai se sentir incapaz. Com certeza. Então, pais, palavras para que a criança avance. É verdade. Engraçado, eu vou comentar algo aqui que você me trouxe uma memória, mas olha como ficou. Aqui na TV, né, nas telinhas de vocês não têm ideia de qual é o meu tamanho. É engraçado que quando eu apresento, eu vou fazer algum tipo de palestra online, ou quando eu falo com alguém no telefone, nossa, Ana, achei que você era grande. Por quê? Minha voz parece? Porque na voz você não tem como saber. Sentadinha aqui, talvez me vindo de fato ali, traga alguma percepção, mas ainda assim você não consegue ter uma ideia de qual o tamanho real dessa pessoa. E eu tenho uma estatura, eu sou pequena, na verdade, né? Eu sempre gosto de usar o arredondar. Eu amo usar a matemática para isso. Eu tenho 1,5 m. Eu digo, só pode arredondar na nota? Vamos arredondar aqui, fazer, não é, os acréscimos. Enfim. E aí tinha algo que minha mãe sempre... Não era sobre a matemática, mas engraçado, quando você trouxe isso, me fez lembrar. Nossa, eu amava vestidos longos, saias longas. Minha mãe também é pequena. E ela, não combina. Que a gente começa a trazer estereótipos e algumas coisas, porque a gente ou não gosta ou não concorda. E a gente vai criando isso, essa barreira. E aí eu não colocava nada longo, porque eu achava que não combinava. Mas eu gostava. E aí, de repente, quando eu me tornei adulta, eu falei, não, eu quero usar. Se eu vou diminuir, tá tudo bem. Eu me amo. Não é sobre a minha estatura, é sobre a minha pessoa, quem eu sou, o que eu quero. E tá tudo bem. E, nossa, e hoje eu amo. E, inclusive, eu acho que me alonga. Dicas aí de moda que me alonga. Então, assim, eu me descobri e muitas vezes bloqueios, coisas simples, você tá vendo, mas olha como me marcou que você veio falar de matemática, sobre a fala dos pais, algo que nunca deve ser dito. A gente tá aqui voltada à questão de matemática, mas na vida, coisas às vezes muito simples, uma palavra dita, solta, ela tem muito poder. E muitas vezes, como ressignificar? Às vezes você só vai lembrar quando adulto, ou numa conversa de pais. Aí vem me lembrar que eu não posso usar roupa longa. Quem disse? Depois vão lá no meu Instagram e ver de roupa longa. E é interessante. E o interessante, igual você falou, você não está negando o metro que você tem, né? Exato. A sua altura. Exato. Então, não é negar, às vezes, porque os pais começam a trazer assim, mas o meu filho, ele não tem capacidade. Olha a nota dele. Não que ele não tenha capacidade. Ele vai conseguir vencer no ritmo dele. Cada criança tem um funcionamento, assim como cada adulto tem um tamanho, tem uma altura. Então, a criança, ela vai conseguir, né, ter a habilidade dela na matemática, de acordo, né, com o sistema dela, operacional, e ela vai se destacar em outras áreas. Ela vai se destacar em outras áreas que ela tem mais habilidade, mas não precisa que você fique falando que ela não é capaz ou que ela não nasceu para criar bloqueios sem noções. Inclusive, na faculdade, como eu disse, né, que foi o meu bloqueio enorme com a matemática, eu já ouvi palavras como desiste do curso, você não é capaz. E quando eu comecei a me destacar profissionalmente, eu vi pessoas me olhando assim, com olhares tortos. Só que eu venci o meu bloqueio.
Não que eu nunca tive bloqueio, eu nunca tive dificuldade, mas eu venci as minhas dificuldades. Então, é isso, é aceitar, mas não com palavras que diminuam, né? Que venham criar crenças limitantes, que muitas vezes é o que de fato acontece. E quando a criança ela diz, sou ruim em matemática, o que isso realmente, do que você acredita, na sua vivência, inclusive, quanto professora, quanto mãe, significa emocionalmente? Então, esse sou ruim em matemática, ele tem que trazer uma investigação. O que está acontecendo? Imagina, seu filho chega, ou você tem um aluno, sou ruim em matemática. Pera lá, vamos investigar. E eu sempre falo que a matemática é uma investigação com os meus alunos. O que está acontecendo? Pode ser uma lacuna. A matemática, ela é uma construção. Veja bem, nos anos iniciais você aprende muitas coisas, né? Mas principalmente as operações básicas. E se você não aprende bem as operações básicas, como que vai ser o seu ensino fundamental 2, o seu ensino médio? Sendo que você sempre vai usar aquelas operações básicas. Inclusive, eu peguei uma aluna de recuperação no 5º ano que não sabia fazer divisão. Aí eu, pera lá, vou puxar a multiplicação, porque para fazer uma boa divisão tem que saber multiplicação, tem que saber a subtração, tem que saber a soma. E aí, quando eu fui puxar, era uma cadeia. Era dificuldade na soma, dificuldade na subtração, a multiplicação, então, nem a multiplicação do 2 ela conseguia fazer sem anotar. E ela estava no 5º ano. Então, essa frase, né, limitante de não gosto, não sou capaz, ou qualquer coisa negativa da matemática, primeiro a gente tem que investigar essas lacunas desde o ensino fundamental 1. O que está acontecendo? Desde o letramento matemático. Verificado essa parte das lacunas, vamos dizer que não exista nada nas lacunas, que a criança está ok, tem uma boa base. O que vai se investigar? O emocional. Pode existir um trauma muito grande. Esse trauma pode vir de uma palavra dita pelos próprios pais, de uma palavra dita pelos amigos, de uma palavra dita pelo professor, né? Tem alguns professores, alguns profissionais, como toda a área, que não falando mal do profissional, mas às vezes está num dia ruim e fala uma palavra de uma maneira, né, mais dura com aquele Acontece. aluno. Pode vir, às vezes, até de uma nota. Tirou uma nota vermelha, errou vários exercícios. Então, tem que se investigar. Aí você pode me perguntar, como que eu faço essa investigação? Ana, quando você está passando mal, se você digita no Google, no YouTube, ele vai te colocar num estado terminal de Vai, saúde. não façam isso, por favor. Não façam isso. Mas aí, quando vem um aluno com dificuldade, o que os pais fazem? Digita no Google, vai assistir no YouTube. Não que isso não ajude, porém, você está tratando do aprendizado do seu filho. E existem Exatamente. profissionais para mapear a sua criança, o seu filho como um todo. Não é assistindo um vídeo no YouTube que vai dar um jeito. Então, o que eu aconselho é procurar a ajuda de um profissional da área que ele está com dificuldade, de um professor. Esse professor, ele vai identificar e ele vai também te falar se ele precisa da ajuda de um psicólogo. Porque a criança, né, assim como nós adultos, não é só a matemática, não é só isso. A gente funciona de uma maneira muito completa. São vários fatores. Então, se tratando de educação, é principalmente a parte do profissional específico da área e da parte emocional, de um psicólogo para fazer esse mapeamento. Agora você falou aí que a gente muitas vezes corre para o Google, que muitas vezes os pais orientam e que vai para o estágio, às vezes, terminal. Tem muito pai que é pior do que Google. Ah, Não, eu tô verdade. rindo Tem. agora, mas o caso de fato é sério.
Porque quando você fala assim, que não deve ser dito para o seu filho, a responsabilidade dos pais com relação à crença dessa criança, desse adolescente, num processo de estímulo e muitas vezes de frustração, é muito sério. Então, muitas vezes tem pais que é como um Google, que vai lá e vai te trazer uma situação muito maior, que esse filho vai se sentir péssimo, vai piorar, inclusive, a ansiedade, e muitas vezes não é nada daquilo. Ou talvez não se devesse levar para essa dimensão, essa amplitude. Eu recebo muitos pais que me procuram, procurando um laudo para a criança. Porque se existe um laudo, né, em alguns casos, você tem um respaldo para o seu filho ser daquela forma. Sim. Mas nem tudo é um laudo. Eu sou muito a favor, tá, de quem tem alguma questão que se procure um profissional para tirar essa dúvida. Só que não é um laudo que vai definir o seu filho. O laudo ele vai te trazer direcionamentos. Mas aí é esse pai Google. Eu digitei na internet, eu acho que meu filho tem autismo. Não, eu acho que meu filho tem isso. E às vezes não é nada daquilo, às vezes é um comportamento pela situação que ele está vivendo dentro da própria casa, né? O pensamento gera o sentimento que gera o comportamento. Se ele está se comportando assim, está vindo de uma emoção. E essa emoção está vindo de um pensamento. Qual o pensamento? Mas qual o meio que ele vive? Qual que é a realidade de vida dele? Então, assim, eu aconselho os pais a procurarem mesmo estar conversando com um coordenador de curso, né, com um psicopedagoga de curso, de escola, para estar auxiliando a procurar outros profissionais ou até mesmo trocar figurinhas para auxiliar mesmo. Não procura no Google. Não vai no Google. Tá? E às vezes... Tem fontes que são, de fato... tem credibilidade, tem fontes confiáveis, mas ainda assim você está tendo um diagnóstico ou trazendo um laudo para o seu filho, ou trazendo algumas respostas só pautadas em algumas referências que muitas vezes não são confiáveis, é muito perigoso. É muito perigoso. E assim, eu vou fazer uma pesquisa da sua área. Eu não vou saber qual que é o profissional que é referência na sua área. Eu vou digitar no ChatGPT, eu vou digitar no Google, eu vou pegar qualquer informação sem saber. Então, o ideal é que procure um profissional, né? Quer pesquisar no Google? Pesquisa no Google, mas procure um profissional para você discutir aquilo que você pesquisou. Perfeito. E aí você falou de casa. Você é mãe. Eu fico aqui pensando. Qual é assim, a primeira atitude, hábito que os pais de fato costumam fazer nessa primeira semana de aula? A gente, primeiro que estar de férias, as crianças e adolescentes de férias, a rotina muda totalmente para todo mundo. E assim, eu imagino que os pais também ficam ansiando para a volta às aulas. E o que os pais costumam fazer nessas primeiras semanas, na primeira semana especificamente? E assim, olhando também você como mãe, o que você costuma fazer? E será que reforça esse bloqueio? Você talvez, você não, porque você é professora de matemática. Além de mãe, você vive, mas aí eu fico assim, será que há controvérsia? Será que a Mirlene, ela traz algumas situações que reforçam a questão de bloqueios com a filha relacionados à matemática? Porque assim... Olha só. Não, é sério, porque eu fico aqui pensando. Filha de professora de matemática tem que tirar 10. Isso já é um bloqueio. Tem que ser a melhor. Olha aí. Que ela se cobre em matemática. Tá vendo? Tá? Matemática, ela fechou. Fechou as provas porque ela mesma se cobra. E acaba que, assim, como eu trabalho com matemática, sei da importância, não desmerecendo outros conteúdos, mas sei que é uma disciplina que ela se constrói. Então, se ficar alguma lacuna, né, isso vai refletir lá na frente. A minha filha, ela é estudante do Clube de Exatas. Olha! Ela mesma fala, mãe, eu não preciso estudar para a escola porque eu já aprendi no clube. Então, o clube, ele
traz para gente essa questão, né, das turmas, ela faz matemática por série, então ele traz as turmas de nivelamento, que são crianças que têm dificuldade para reforçar lá atrás a base, e ele traz as turmas de aprofundamento, que são as crianças que são mais avançadas, que querem ir além, né? Além do colégio, porque o colégio não comporta. A criança, ela pede mais. O colégio, ele é a base, ele é a média. Então, a criança, tem crianças que precisam ir além. Então, o clube, ele traz para gente essas duas turmas. Então, ela estuda no clube, não estuda nada para matemática do colégio, inclusive eu também não fico no pé, porque ela já assiste às aulas do clube, e ela pega e fecha todas as provas, mas vem com essa cobrança, e olha que interessante, Ana, eu não cobro, mas ela já vem com a cobrança pela mãe ser professora. Então, às vezes, a comparação e a ansiedade não vem nem da fala, vem do meio. Olha que eu Exato. não tinha refletido sobre isso. E eu fico pensando também em aproximação, muitas vezes, de colegas. Nossa, só tem uma mãe que é professora de matemática. Se eu já não sou muito bom em matemática, tenho que. Como é o nome da sua filha? Luísa. Luísa. Então eu tenho que ser a amiga de Luísa. Vou estudar sempre com Luísa. Olha que ela é novinha e já teve mãe falando. Que bom que ela é muito inteligente, que minha filha já tem para onde já vem com essa pressãozinha. Mas tem uma E pressão. sobre. O meio traz essa pressão, traz essa cobrança e a comparação também. É verdade. E sobre a questão que você falou sobre a volta às aulas, existe aquele ditado: santo de casa não Não faz faz milagre. milagre. Eu também erro muito. Nós, seres humanos, nós nos cobramos muito. Como pais, como filhos, no trabalho, no estudo, só que nós não somos máquinas, somos imperfeitos. E o intuito é que a gente melhore a cada dia, mas não precisa se martirizar por conta disso, né? Pequei muito nos anos anteriores, quero mudar esse ano, gerando o quê? Ansiedade na volta escolar. Por quê? Muda a rotina. Tá de férias, a minha filha acorda 9 horas da manhã, a rotina dela em aula, né? E dorme 10 horas da noite. Tá de férias, levanta 10, 11 horas, a hora que quer. Tem dia que ela tá na rua comigo passeando, que a gente volta meia-noite para casa. Imagina como que ela vai voltar e aguentar aquela semana de aula, 6 horas na escola, sem essa rotina. O que eu vivi nos anos anteriores foi o quê? Ansiedade. E ansiedade até mesmo minha. Porque não é só a volta da rotina dela, é a volta da rotina dos pais Exato, da família. de estarem no horário, de levarem a criança, de buscarem a criança de volta ao trabalho. É assim, é uma loucura. Não vou mentir. É meio que a síndrome do fantástico. Deu domingo que eu já penso que eu vou. Segunda-feira. Gente, a gente fala aqui, brinca, mas tem coisas que de fato precisam serem avaliadas, analisadas com muita calma e cautela. Por que isso está gerando, né? Ao fato de eu estou finalizando as férias, já semana que vem já inicia as aulas, ou iniciaram as aulas, é a primeira semana. Então, como você trouxe, Mirlene, a gente está com uma rotina diferente durante as férias. E, de repente, a gente já tem que já se organizar e trabalhar sua mente, seu corpo, todo o processo, a rotina toda da família para a volta às aulas. Então, o ritmo é diferente. Então, a sua mente, o seu corpo, ele se acostuma rapidinho com as férias. Se acostuma muito rápido. Não precisa nem daquele processo de realizar diariamente alguma atividade para poder virar um hábito. É muito engraçado porque a mente já condiciona o nosso corpo, as nossas atitudes para determinados ambientes e períodos. Então, isso é muito comum. O retorno das aulas gerar essa ansiedade por parte dos pais, da criança, porque é uma mudança de rotina para todo mundo. Sim, e assim, o que eu pretendo fazer diferente nesse ano, né? Assim como quando você vai começar a malhar, você não começa com os pesos pesados, nem indo todos os dias, porque o seu músculo tem que descansar, né? Até você criar aquela rotina, aquele hábito. Eu pretendo, na última semana de férias,
já voltar com os horários dela para o corpinho e Perfeito. acostumando a acordar mais cedo. Se acordou mais cedo, automaticamente vai dormir mais cedo. Então tem que começar no início do dia. Exato. Acordar mais cedo, o almoço também naquele horário de escola, né? Que ela vai almoçar quando voltar às aulas. Então, uma semana antes eu já vou tentar colocar nesse processo. Também sou um pouco ansiosa, material escolar a gente não compra em cima da hora, porque é fila gigantesca, preço É sobe, teste de paciência. teste de paciência. Já comprei material escolar dela, já está tudo organizado nessa parte, então é mais a parte do horário mesmo. Então, meu Perfeito. conselho para os pais é que a última semana de férias sejam momentos leves de diversão, mas que já se organize na questão do horário, de acordar, de almoçar e de dormir. Maravilha. Isso é birra ou dificuldade de aprendizagem? Mirlene, toda vez que chega a hora da lição de casa, meu filho começa a chorar. Diz que está cansado, fala que a atividade é muito difícil. Na escola, a professora diz que ele participa, mas em casa a tarefa vira um conflito diário. Isso é birra ou dificuldade de aprendizagem? Posso falar como profissional, como pessoal. Fique à Eu não vontade para posso as duas julgar o versões. aluno. Será que a gente consegue fazer um compilado? Será que a Não, profissional pensa da mesma forma que a mãe? Conta aí esse desafio. analisando, sim, friamente, é birra. É birra? É birra. É birra porque você me disse o quê? Que na sala de aula o aluno flui. Em casa, o aluno não quer. E acontece muito isso. Na sala de aula ele é obrigado. Em casa, talvez, né? Dependendo da casa, é tudo manso. E aí ele sabe que se ele fizer uma birra, um chorinho, falar que tá com dor de cabeça, o pai e a mãe vai deixar de lado. Na escola não tem como fugir. Então, por você trazer que na sala de aula é de um jeito e em casa é de outro, é birra. Olha, é birra. E É. vocês? O que é que vocês acham dessa situação? É birra ou dificuldade na aprendizagem? Você que é mãe, pai, responsável, professores, tem professores que nos assistem, que nos acompanham, não só do Clube de Exatas, mas de todo o Brasil, de outras instituições, inclusive. Se quiserem vir para o Clube de Exatas, o convite está feito. Fazer parte aí dessa equipe maravilhosa. O que que você acha dessa situação? Coloca aí nos comentários. É birra ou dificuldade no processo de aprendizagem? Se você fosse pai ou mãe de uma criança em idade escolar hoje, você? Se o meu filho fizesse essa birra aí, olha que aqui tem a rotina. A minha filha, ela faz, às vezes ela tá cansada, faz as pirracinhas, porque criança é criança. E é muito importante e interessante, gente, essa questão de birra, né? Porque a gente leva muito pro birra feio. A criança, ela tá se formando, ela não é um adulto. Então vai ter birra, por mais que a criança seja uma criança tranquila, igual minha filha é super tranquila, ela ainda está em formação. Então, pais, vamos trazer para a naturalidade que vai existir a birra. Mas como que você vai lidar com a birra do seu filho? No meu caso, meu filho na escola, ok. Em casa com birra, será que realmente ele está passando mal? Amanhã você faz essa lição de casa. Agora, se amanhã você continuar com birra, não tem vez. Não vai sem a lição feita. Vai sentar e vai fazer. Com birra ou sem birra? Birra sem birra. Interessante o que você trouxe, Mirlene, porque eu tenho 9 sobrinhos, mas de irmãos diferentes. Tá dentro do Já ia falar, mas censo. Tá dentro do censo. Mas a gente tá na média do censo, porque minha mãe tem 4 filhos comigo, meu irmão mais velho tem 4, mas parou nele. Depois a gente foi caminhando aí para 2. Os outros 2 irmãos têm 2 filhos cada.
Pararam por aí. Eu ainda não tô nem no censo, mas vai chegar. E aí, o que que acontece? Você trouxe essa frase, ficou muito, né? Essa informação me fez refletir. Vai ter birra. É uma criança, tá em formação. Adulto, inclusive, faz birra. Tem adultos que fazem birras. Às vezes são birras diferentes, mas fazem. Tem outros que são birras parecendo de criança. Porque tem a criança interior, né? Mas eu tenho uma das sobrinhas, ela tem 13 anos. E aí, em algumas situações, estão de férias, né? Todo mundo junto, todo mundo vai para casa da avó. Então, são idades diferentes. Algumas faixas etárias são aproximadas, outras não. E aí, tem uma situação que estão brincando, as primas, daqui a pouco brigam entre si. Brincam, se amam, se beijam, daqui a pouco estão brigando. E você, como adulto, tem que estar intermediando e trazendo ali a clareza daquela situação, mas também entendendo que eles vão se resolver. Tem coisas que deixam eles se resolverem. E aí, engraçado que ela tá falando umas coisas, eu digo, não, mas você tem 13 anos, você já é uma adolescente. Aí eu, nossa, peguei pesado. Ela vai fazer birra, ela ainda tá em processo de formação. Tá em processo e às vezes a gente olha para o tamanho, né? Nossa, você nem conhece ela, mas você pegou num ponto-chave. Porque ela é maior que a tia, do que eu, inclusive. Tem 1,90 m. Nossa, bem É, alta. ela é alta. Ela é E alta. às vezes a gente olha assim, pelo tamanho ou pelas funções, igual minha filha tem 8 anos, já sabe preparar alguma coisa sozinha, tomar banho sozinha, escovar dente, aquelas coisas básicas. E às vezes eu olho para ela também e eu falo, nossa, eu tô pegando muito pesado. Ela ainda é pequena, ela ainda está se formando. E aí quando vem crianças de 13, 15 anos, que o corpo já cresceu, né? Eu tenho Sim, alunos que são maiores do que eu, que parecem ser até mais velhos do que eu, porque eu exato. as crianças estão comendo. Mas aí, às vezes, você olha pelo tamanho que ela faz, pelas funções, mas, poxa, para refletir. É uma São crianças, criança. a Exato. mente delas estão formando, e além da mente, porque muitos profissionais podem falar, mas até tal idade já se formou. E as experiências de vida? Conta muito. Conta Contam muito. Então, a gente tem que bastante. ter um carinho maior, né? Pelas crianças, pelas birras, pelas emoções explodindo ali a flor da pele. Muitas coisas eles estão vivendo a primeira vez, então isso traz muitas emoções aí explodindo. E nós adultos estamos aqui para auxiliar. E às vezes os pais não têm essa dimensão. Eu sou pai e mãe, pago conta, pago isso, pago aquilo, leva ali, leva aqui. E Exato. a formação da criança? A gente está aqui para ajudar, para auxiliar, para formar um adulto. O que a gente está fazendo para o crescimento dessa criança? Isso é muito importante. Muito bom. Farei essa reflexão. Já comecei, na verdade, então, mas não tô suavizando, tá, Maria? Tem horas que é birra mesmo. Que a gente vai entender e vai se ajudar, crescendo juntas e amadurecendo também. A gente falou muito sobre isso, birra, dificuldade de aprendizagem. Você acredita que exista diferença entre dificuldade real em matemática e medo de errar? Como é que os pais, eles conseguem perceber essa diferença no dia a dia? Você pode trazer também a sua percepção quanto mãe Dificuldade real em ou medo? matemática ou medo. Na verdade, pode ser e medo também de errar. A dificuldade, ela anda coladinha no medo. É muito difícil, né? Por isso que eu falo que às vezes é necessário uma avaliação desse aluno individual para conseguir fazer essa análise. Porque uma criança com dificuldade vai gerar bloqueios, vai gerar trauma, que Exato. vem o quê? Com medo. E aí, como que eu sei se é só o medo? Na verdade, como que eu sei se É uma dificuldade o ou. jogo veio da dificuldade? Sim, Eu posso ter medo com dificuldade, mas o medo é só um trauma de uma vivência? Ou esse medo veio por conta da dificuldade? De onde. perfeito. Então, para fazer essa análise, tem que ter um profissional.
Perfeito. Nós falamos logo no início da nossa conversa de que caderno novo não necessariamente vai apagar o trauma do passado. Mas revisar o conteúdo do ano anterior ajuda ou pode aumentar, inclusive, a insegurança. Como fazer isso sem reabrir feridas, traumas do passado? Ajuda. Recordar é sempre bom. Porém, como isso será feito? Imagina o seu filho nas lindas férias. Imagina você, Ana, de férias. Aí o seu patrão te liga e fala que você vai ter que trabalhar todos os dias. Como assim? Eu vou mostrar, inclusive, para ele a informação do contra-cheque de férias. Tô de férias. E é isso que acontece com as crianças. Recordar o conteúdo anterior, com toda certeza, vai ajudar. Porém, pode ser muito mais traumático do que ajuda. Como eu disse, você de férias, seu patrão te liga para você trabalhar, mesmo trazendo o benefício de um salário a mais, isso vai te gerar um cansaço emocional. Com certeza. Aí a criança tá de férias, é aquele momento dela desconectar, porque eu vou te falar, as crianças de hoje em dia não são como da nossa época, Ana, porque são 6 horas de escola, é cursinho, é dever todos os dias. Na minha fase não era tudo isso, não. Era 4 horinhas no colégio, não tinha dever todo dia, não tinha cursinho. Então, as crianças têm uma carga muito grande. As férias é feito para ela descansar. Então, trazer uma recordação do conteúdo anterior, que seria válido, porém, nas férias, não é legal. Então, como que pode fazer isso? Eu tenho uma criança com dificuldade e vai para geralmente é no sexto, né? Sai do Fundamental 2, o aluno sai do Fundamental 1. Exato, vai para o 2. Fundamental 2. Aí os pais já desesperam porque o aluno sabe fazer conta, que o aluno não sabe a tabuada. E aí, o que deve ser feito nesse momento? Um estudo paralelo no início do ano. Uma matemática por série do clube de exatas. Olha, fica a dica. Uma aula particular junto com a escola, com a rotina da escola. Por mais que sejam conteúdos de anos anteriores, como faz o matemática por série na turma de nivelamento, mas junto com o horário fora das férias. Perfeito. E que frases os pais eles devem parar imediatamente de falar quando o assunto é matemática? Muitas vezes estão achando até que estão ajudando, mas não, quais são as frases ou a frase que não deve ser dita quando o assunto é matemática? Olha, eu escuto muito aqui os pais falarem o quê? Eu também era ruim em matemática. Tipo assim. Isso é comum. Essa frase é comum. É super comum. Eu também era ruim, tipo assim, você vai continuar ruim e pronto. E tá tudo bem, é um ciclo, inclusive, hereditário. Exatamente. É um ciclo. Tá tudo bem, como se fosse algo bom. E assim, vamos ficar no senso comum, vamos relativizar. Então, eu acho que essa questão de trazer que eu também era ruim em matemática, ou aquela outra frase também que a gente já trouxe no episódio de hoje, de não errar, Não né? errar, que você não é bom, que você não consegue. E esse não, ele já vem com bloqueio. Porque se eu viro para você, Ana, e falo assim, Ana, não olha para o colar que eu estou usando agora. Já foi logo. E eu não tinha nem percebido. Eu não tinha. Inclusive, eu digo, tem uma pedra ali, brilhante, solitária, bem bonita, bem delicada. Eu não tinha visto. E o que acontece com não? Você não é bom. Ele já vai focar nisso. Exato. Entendeu? Então, a palavra não, ela deve ser cortada. Exato. Inclusive, é algo que eu vivi isso em alguns momentos, de trabalhar reformulações de frases. Justamente para trabalhar a mente, o cérebro, para esse processo de condução, de ressignificar. Tirando o não das frases e principalmente
do início das frases. Muito interessante. E a gente fez na prática aqui agora, viu? Não olhe para o meu colar. Ana olhou para onde? Para o colar. E se você tivesse que indicar 3 atitudes práticas, a gente falou aqui várias, mas aquelas que são cerejas do bolo, que os pais não devem deixar de fazer, que são atitudes bem simples, do dia a dia também, práticas que eles devem e podem adotar, né? Eles devem adotar no processo da primeira semana de aula, para proteger seu filho emocionalmente, para trabalhar essa questão da ansiedade, com relação à matemática. Quais seriam essas 3 atitudes práticas para que os pais que estão aqui nos assistindo, nos acompanhando, que chegou agora, que já está desde o início do episódio, que chegou agora, olha, por favor, voltem, tá? Vocês não podem perder esse conteúdo maravilhoso com essa profissional e mãe de excelência. Mas o que você diria para esses pais? Até atitudes que você coloca em prática, tá, Milene? Então, 3 coisas que eu acho essenciais. Primeira coisa, a compra do material escolar. A gente não dá atenção a isso, mas como que é importante. E aí eu vou trazer para você adulto. Imagina você adulto morando numa casa com as paredes todas descascando, com teto com goteira, com chão com piso quebrado. Você teria o prazer de estar naquela casa? O material escolar é uma coisa que é obrigação dos pais. Isso eu não estou falando de dinheiro, não, tá? Não estou falando do material mais caro, não. Perfeito. Estou falando de coisas básicas, de levar a criança para poder escolher. Claro que às vezes o pai não vai poder comprar tudo que a criança quer, então tem que se conversar antes, mas de acordo com o orçamento do pai, deixa a criança escolher. Às vezes ela quer de personagem, às vezes ela não quer, às vezes ela quer algum detalhe lá que o amigo comprou. Leva o seu filho para escolher o material, que seja uma coisa que ele goste. Então, ele vai começar o ano com prazer. Assim como você, quando reforma a casa, já fica naquele prazer que quer deixar a casa limpa, toda organizada, é o seu filho quando começa com o material escolar do gosto dele. Tudo novo, tudo limpo e do agradinho dele, tá? Dentro do seu orçamento, né? Então, trazendo aqui coisas grandiosas. Segundo, rotina. Como eu disse, uma semana antes, já coloca a criança para voltar para aquele horário que vai ser o horário da rotina escolar. Começando com o horário de acordar. Porque se você pensa, última semana, acorda a hora que quer. Se acorda tarde, dorme tarde. Se acorda tarde, almoça tarde. Então, é um ciclo. Então, incluir essa parte da rotina, frisando muito o horário que acorda, o horário do café, o horário do almoço. Tudo certinho, isso de uma forma leve, por favor, porque a criança vai dar aquela enrolada na cama, ela ainda não tem escola, se deixa ela dar uma enroladinha, daqui a pouco você chama ela de novo, né? Aí você marca, às vezes, um passeiozinho naquele horário, ou um filmezinho, qualquer compromisso, para que ela vá se acostumando a retornar à sua rotina. Então, material, rotina e paz, saúde mental de vocês, porque eu sou mãe e eu sei que é uma loucura, a volta às aulas, porque a gente está trabalhando, a gente já acostumou que não tem que levar a criança na escola, que não tem que buscar a criança, que não tem que arrumar lancheira. Então, imagina isso tudo vindo e você trabalhando. É uma loucura. Só que se você fica ansioso, com correria, anda logo, já escova dente, já pegou a mochila, arruma não sei o quê. Não. A criança vai tão pesada para a escola. E eu falo isso porque eu já fiz isso. Então, é uma coisa assim que eu tenho que me policiar e vocês também procurem a policiar vocês, porque a criança ela já vai com uma carga negativa, com uma ansiedade. E a primeira semaninha delas vai marcar muito o ano inteiro. Já ouviu falar as primeiras experiências que a gente tem com aquilo? Como que marca a gente? Então, é a primeira semana. Se organize. Segura essa ansiedade. Acorde você mais cedo, organize material, organize a lancheira, coloca a criança também, né, para entrar nessa rotina de organização. Não vá em cima da hora que o trânsito é um caos. Se for de van melhor ainda, né? Bater o olho da criança. Se você for levar de carro,
não vai em cima da hora, para não gerar atraso, ansiedade e tudo mais. Então, os 3 quesitos importantes que eu coloco é material escolar. Esse é o que eu mais amava. É bom, tá vendo, É o que Ana? eu mais amava. E meu pai não, porque só escolhia os mais caros, cheios de frufru. Era, inclusive, dos desenhos da atualidade que estavam no auge, que eram os mais caros. Eu sei como é que foi, passei por isso semana passada. Mas como a gente é mulher, né? A gente entende que ela quer o bonitinho. Mas em termos, às vezes, que eu falo de financeiro, a minha família é muito humilde, né? Hoje eu posso comprar o material que eu quero para minha filha, mas na minha época, né, 7 filhos, não tinha esse poder. Sim. Eu não tinha o direito de escolher meu material. Então, Faz já muita vem diferença. Mas eu chegava às vezes com uma mochila marrom, ai minha amiga com a canetinha colorida eu não tinha. Igual eu falo, não é dinheiro. Hoje, com a China, a gente compra materiais lindíssimos, baratos. Então, inclua a criança, converse com ela antes sobre o seu orçamento, mas inclua ela nessa compra. Perfeito. Ou compre pela internet da China, que vai vir, vai desenhar, vai colorir, ela vai ter Ficar feliz. Exatamente. Material escolar, rotina sempre. E na volta da escola, uma semana antes, tentar voltar esse horário para criança, o organismo dela se acostumar. E a parte dos pais mesmo, da nossa ansiedade, porque eu sei que pega, que é uma loucura, mas vamos tentar controlar para que tudo fique bem. Perfeito. E a escolha dos materiais, inclusive, traz aí várias didáticas de se conversar sobre o orçamento, trazer autonomia, utilizar a matemática. Se eu tenho um orçamento X, com que eu posso comprar? Então, o que vai ser prioridade? Traz autonomia também, ela se sente, a criança, né, além de trabalhar o prazer, o conquistas, a autonomia, você já pode trabalhar aí a matemática, né, durante as compras do material escolar. Então, é muito bom. Mas Exatamente. com certeza, e a professora fica feliz, viu? Falou em E assim, matemática? eu faço isso, não só com material escolar, é bem importante que você trouxe. Eu faço isso no dia a dia. Se a gente sai, ela tem a mesadinha dela, e às vezes eu saio e falo assim: eu não vou comprar com o meu dinheiro, é com o seu dinheiro. Aí ela já sabe se ela vai economizar o dinheiro que ela vai levar e com aquele dinheiro que ela pode comprar. Perfeito. Então ela já olha o preço. Ah, eu tenho R$ 50. Poxa, eu tenho isso e isso. Ah, não dá para levar. O que é prioridade? Muito Será bom. que o dinheiro que eu estou levando eu consigo comprar? E já trabalha também cálculo mental. Eu adoro trabalhar cálculo mental no mercado, na papelaria. Então, pais, fica a dica para trabalhar o cálculo mental, a soma, a subtração e muitas outras coisas que envolvem a matemática financeira, né? Isso continha só o básico. Pausa rápida, porque agora é o momento dicas da especialista. A dor de hoje, Mirlene, que foi muito pontuada, inclusive foi tema central que trouxe aí todo o processo do nosso episódio, está ligada ao medo e bloqueio com a matemática na volta às aulas. Então, você como especialista, como mãe, deixa aí 5 dicas práticas ligada a essas dores no momento dicas da especialista. 5. 5 dicas. 5. Não olhe para minha mão. 5 dicas. Ai, meu Deus, a primeira coisa, não crie falas antecipadas. O seu filho, ele só está indo para a escola. A primeira semana é semana de adaptação. Por mais que seja uma escola que ele sempre estudou, ou até mesmo que ele vá estudar com o mesmo professor, mas geralmente não é, mas por mais que seja o mesmo ambiente, não fale nada. É a primeira semana, é a adaptação dele, é uma semana tranquila, não fala nada de nota, não fala nada de matemática, esquece a matemática, seu filho está indo para a escola, esquece o ano passado. Então, a primeira dica é, esquece o passado, ele está indo para a escola. Por mais que a gente sabe que a criança, ela está indo para a escola com as bagagens emocionais passadas, você não vai focar nisso. O seu filho está indo para a aula de volta para a escola e acabou. Então, a primeira dica é esqueça o passado, não traga matemática nesse momento.
e tranquilidade para a vida da criança. Segunda dica, primeira semana de aula. E aí, como que foi? Os amigos novos, quem estava na sua turma? Então, nem sempre trabalhar para tirar medos e bloqueios, você vai utilizar a palavra matemática. Você vai esquecer o passado para o seu filho e você vai trazer conexão para ele. Conexão a gente traz com intimidade. Intimidade a gente tem com conversa, com diálogo, com dia a dia. Então, saiu da escola, você buscou seu filho, se você não buscou, você viu ele à noite ou de manhã, a hora que você viu ele, como que foi? Só que esse como foi, tem criança que não se abre. É uma pergunta muito vaga. Pergunta, e seu amigo Ricardo, ele tá na sua sala? E aquele outro? Nossa, a professora tal gostava tanto dela. Então, traga informações para que seu filho te conte como foi o dia dele e gere uma conexão com você. Esqueça passado, gere conexões perguntando como foi o dia do seu filho. Depois disso tudo, não precisa ser tudo no mesmo dia, né? Deixa seu filho respirar. Você vai perguntar sobre essa professora de matemática. E a professora de matemática? Deixa ele falar. Ah, é chata, não gostei. Geralmente é isso que a gente escuta, tá? Eu fico Quando vem sentida aqui pelos pro professores clube, e professoras. É porque eles não conhecem você, o Xandão, a Joyce. não, mas eles gostam do professor do clube, é o professor da escola. Mas É ele do já vem clube, assim, não é da escola, fica a dica. não é. Ele já vem assim, eu odeio minha professora de matemática. Através de você eu desbloqueei a matemática. Se for com a Joyce, então, que é a babadeira da matemática, Chamari, Maurício, e é uma turma inteira aqui. Falei assim, os nomes dos mais próximos, né? Inclusive a minha filha estuda com a Promari e é apaixonadíssima, acho muito bacana mesmo o trabalho dela. E os alunos às vezes vêm para mim também, eram alunos do Maurício, né? Já foram às vezes alunos da Joyce no preparatório, então eles já vêm assim, vislumbrados. Professor do clube é diferente, se seu filho não estuda no clube, vem. Vem para eles mudarem esse bloqueio aí com o professor da escola. Mas o terceiro passo é perguntar. Às vezes o aluno ele vai enfatizar que o professor é chato, ou que o conteúdo é chato, ou que está difícil. Deixa ele falar, deixa ele desabafar, mas não concorde. Nossa, é mesmo, o fulano já tinha estudado. Ah, eu escuto isso. Bloqueia mais ainda o filho de vocês com aquele professor. A mãe do fulano já tinha me falado que esse professor é o carrasco da escola. Para que você vai bloquear o seu filho com o professor? Então, espere o seu filho desabafar e tenta mediar. Por quê? É muito raro que o professor troque de turma. Então, seu filho vai conviver com aquele professor o ano inteiro. E eu já peguei aluno que criou ranço com o professor criou ranço com o aluno e foi um pé de guerra o ano inteiro. E quem tem mais autoridade numa sala de aula? O professor ou o aluno? Então, tenta ser esse elo de manter a paz do professor da escola com o seu filho. Então, que ele desabafe e você crie, né, gere esse elo. Tente manter a paz do professor com o seu filho. Quarto ponto. Então, vamos lá. Peraí, Ana. Quer recapitular? Até me perdi, é o TDAH. Peraí, dei uma perdida. Falei de... Qual que foi o primeiro ponto? Você falou sobre a questão... Ó, veio o TDAH também para mim. Mas, assim, o que você pontuou muito sobre a questão do pai estar intermediando, né? Os pais estarem intermediando essa relação com o professor, porque muitas vezes o bloqueio tá com o conteúdo e não com o professor, mas ele traz isso, né? Então, trabalhar esse bloqueio também através, na verdade, ajudar com palavras que venham estimulá-lo e não fazer o reforço desse bloqueio com relação à matemática. Negativo. Então, assim, eu trouxe 3 questões externas que interferem na matemática. Já vou trazer a matemática pura. Agora você conseguiu me lembrar um pouco.
A primeira questão é primeira semana de aula do seu filho, não traga matemática, né? Foi, verdade. E depois gerar essa conexão sobre o seu filho se abrir com você. E o terceiro, manter esse elo de paz entre o seu filho e o professor, por mais que ele não tenha se identificado. E se ele identificou, melhor ainda. Aí você enche mais a bola do professor. Mas se não identificou, tente manter a paz. Agora vamos falar um pouco sobre a matemática. Outra questão importante: seu filho às vezes já vem com uma dificuldade matemática ou não, porque estudo extraescolar não é só para quem tem dificuldade. Isso que eu vou falar é muito importante. Eu tenho uma filha que não tem dificuldade e desde os 3 anos que ela faz extraescolar. Nossa, Então, ensino extraescolar não é só para aluno com dificuldade. Se perfeito. ele tem dificuldade, aí ainda mais ele precisa desse extraescolar. Mas se ele não tem, ele também precisa. Porque a escola, gente, ela é a média. O seu filho no Exatamente. futuro, ele vai vencer se ele for o melhor. Independente do que ele fizer. Ah, ele quer fazer música, ele quer fazer artes, ele vai ser o melhor se ele se destacar. E a escola, ela é a média. Então, independente do que seu filho escolha ser, que ele seja o melhor. Mas plantar essa questão dele querer ir além, você começa cedo com esse extra escola. Então, para tirar esse bloqueio agora com a matemática pura, tirando esses fatores externos, você vai começar com extra escolar. Com um Perfeito. curso, por exemplo, com um clube, por exemplo, né? Você vai procurar uma coisa extraescolar naquilo que ele tem dificuldade, para auxiliar ele. Perfeito. A E quinta. a quinta, vamos lá. E a quinta parte, que também precisa envolver a matemática, é essa questão de você dar uma conferida no que ele tem feito em casa. Nas Eu vejo muito atividades. nas atividades escolares ou extraescolares, né? Todo curso tem atividades, assim como a escola. E aí eu não aconselho que você sente com o aluno para estudar, a não ser que ele tenha alguma questão psicológica. Existem, né, alguns fatores, né, alguns eventos, algumas situações em que é necessário ter um profissional, em que é necessário o pai sentar do lado da criança. Eu não estou falando dessas exceções, tá? Porque tem casos que a criança só vai avançar se tiver alguém do lado. Mas se o seu filho não é essa exceção, você não vai sentar do ladinho dele para fazer a tarefinha de casa, não. Ele precisa criar responsabilidade. E essa responsabilidade que você vai criar com ele vai auxiliar também na formação da autonomia e da autoconfiança. Ana, você faz prova com alguém do lado se você não tem uma necessidade especial? Não. Não. Aí imagina se em casa a mãe está do lado ou se ele está com uma professora particular do lado. Não estou criticando porque eu sou professora particular, tá? Mas a maioria senta do lado para fazer, então eu trabalho com outro método, enfim. Você não faz prova com professor particular do lado e muito menos com pai e mãe do seu lado. E aí, se em todas as atividades ele tem alguém do lado, na hora da prova, isso vai gerar um avanço ou um bloqueio? Um bloqueio. Então, não sente com seu filho para fazer atividade. Crie a rotina. Não sentar com a criança não é abandoná-la. Beleza, vou fazer o que for, largo meu filho fazendo o dever. Não, ainda mais se ele for pequeno. Ele vai te perguntar, ele vai te trazer dúvidas e você vai induzir ele a pensar sobre aquela questão. Uma coisa que eu também sou contra é dar a resposta pronta. Minha filha fica muito brava. Mãe, eu não entendi nada. Você não entendeu o quê? Não sei. Falei, se você não entendeu, eu preciso saber o que você não Você não entendeu. entendeu. Para Porque poder te ajudar. exatamente, esse não sei, Ana, é a preguiça. Leu, não tá afim de fazer, tá cansada. Ah, eu não sei, minha mãe é professora, mãe. Comigo, não. Nossa, ela fica brava, mas já acostumou. Não sei. Então, vamos lá. O que você não sabe? Então, faça o seu filho pensar.
Dê apoio ao seu filho, não estando do lado, mas dê o apoio, fazendo ele aprender a pensar. O que você não entendeu? Ah, tá. Então tá, vamos pensar. Às vezes você não vai saber pensar. Se a minha filha me pergunta de história e de geografia, se for inglês, então não adianta, não ajuda, ajuda só na matemática. Mas você pode ajudar ela a pesquisar, ensinar a pesquisar. Hoje em dia o aluno digita no chat GPT e tem a resposta pronta. O chat GPT ele veio para ajudar. Eu não posso excluir a inteligência artificial de 2026 e da nova geração. Eu posso ensinar a nova geração a trabalhar com a inteligência artificial na ajuda da pesquisa para ajudá-la a pensar. Então, não posso falar que a inteligência artificial é ruim. Os alunos que não sabem usar, eles querem respostas prontas. A resposta pronta não te faz pensar. Mas utilizar ela para te ajudar a pesquisar, ela é maravilhosa. Então, o pai não senta do lado, mas auxilia o filho a pensar. Se o pai não sabe do conteúdo, ele pode auxiliar o filho a pesquisar na inteligência artificial, no próprio caderno. É o que eu falo com a minha filha. Se está perguntando no dever, a sua professora já passou. Vamos procurar nesse caderno aí. Ah, eu nunca ouvi falar disso. Nunca ouvi falar. A professora não ia passar um dever que você Que ela não nunca tem ouviu. explicado. Exatamente. Mas criança e adolescente, de fato, eles são maravilhosos, viu? E quando tem umas pérolas dessa faixa etária que são fantásticas, principalmente na escola, no ambiente escolar, em casa, a gente escuta muita coisa. Mas recapitulando, porque eu já aqui me conectei com as suas dicas, foram 5 dicas, tá, da professora Mirlene. Nós temos a primeira, que foi não falar de matemática na volta às aulas. Primeiro ponto, porque a gente está falando sobre uma dor, melhor, sobre 2 dores, que é a questão ali do medo e do bloqueio, né, da matemática. Então, de que forma eu posso trabalhar isso? Não falando da matemática no início das aulas. Segundo, é criando esse ambiente onde o seu filho possa conversar com você, se abrir, ser algo transparente, conversando e acolhendo. Fala aí se eu tô certa, hein, Mi? Se eu fiz o dever de casa correto. Tá correto, ó. A memória tá boa. É. Terceira dica é sobre essa parceria entre o pai, o professor e o aluno. Os pais precisam ser essa ponte de contato de pais intermediadores entre o filho quanto o aluno e os professores. Porque muitas vezes ele já vem com bloqueios sobre a matemática que fazem ele, inclusive, ter bloqueio com relação aos professores. Ah, o professor é ruim, o professor é chato. E tá lá com algo, um trauma, um bloqueio ligado ao conteúdo e reverbera isso para o profissional. Quarta dica está ligado a atividades extracurriculares, extraclasses. Vai ser chamada por cada instituição e profissionais de forma diferente, mas tem aí objetivos muito parecidos, que é de fato a complementação do conhecimento, do desenvolvimento da criança, do adolescente, do adulto, através de outras atividades que vão ajudá-lo no seu desenvolvimento profissional e pessoal. Então, buscar por atividades, principalmente se ele já tem dificuldades com a matemática. E a quinta e última dica da especialista Merline Nonata é sobre você ajudar o seu filho a pensar. Não é ficar estudando do lado, dando respostas prontas, mas de fato criar uma rotina de estudo no qual ele faça as suas tarefas, ele estude, porque eu aprendi, inclusive, nesse podcast, podem voltar para este episódio, de que matéria dada é matéria estudada, assunto dado é assunto estudado, então tem que estudar no dia. Então, cria a rotina para que ele possa ou ela pensar, fazer o seu dever sozinho, você está ali para orientar. Porque durante a prova, durante a escola, o clube de exatas, as aulas particulares, não vai ter a pessoa ali do ladinho o tempo inteiro. Então, você é essa ponte, é essa pessoa tão importante para o desenvolvimento do seu filho,
que seja ele criança, adolescente ou até adulto, porque pai é pai, né? Filho é filho, independente de idade, e a gente sabe que essa ligação é para a vida inteira. Então, Mirlene, eu quero te agradecer. Eu acho que eu passei no teste, viu? Passou, Passei. aprendeu, já Muito pode, bom. ó, já Posso está já? Tô aprovada. preparado. Muito obrigada por dividir conosco não só o seu conhecimento técnico, a sua expertise ligado à matemática, mas também a sua vivência como mãe. Isso é muito bom. Eu acredito que muitos que estão aqui nos assistindo se conectaram, se viram em você, se enxergaram em você quanto profissional, quanto mãe, quanto pessoa. Então, essa conversa ela mostra que por trás da dificuldade, do medo, da ansiedade com relação à matemática, quase sempre existe uma emoção que precisa ser trabalhada, acolhida. E ficou muito fito na minha memória quando você trouxe. Muitas vezes esse trauma, essa situação de ansiedade, tem algo por trás. A gente falou muito sobre dificuldade de aprendizado, sobre a questão de errar. E muitas vezes a dificuldade, ela vai trazer o medo de errar, mas esse medo de errar, alguma coisa tem aí por trás. O que está fazendo acontecer e esse medo ficar tão latente, ser uma barreira? Então, vamos entender a causa raiz para ser trabalhada. Então, se você é mãe, se você é pai ou responsável, está aqui nos acompanhando, percebeu e percebe que a volta às aulas vem acompanhada de medo, de choro, de birra, resistência, lembre-se, um caderno novo não apaga experiências passadas, mas uma postura acolhedora pode transformar completamente a relação da criança, do adolescente com o processo de aprendizagem, principalmente com a matemática. Então, a matemática não precisa ser um trauma, não deve ser um trauma, não é mesmo, professora? E aí fica a dica, inclusive, se você conhecer ou se vocês conhecerem os professores do Clube de Exatas, eu tenho certeza que a matemática vai deixar de ser um trauma. Com a escuta, segurança emocional e parceria entre a família, professores, a escola como um todo, esse aluno, esse filho, é possível sim tornar a matemática mais leve, se tornar algo prazeroso e divertido. Então, Mirlene, eu quero te agradecer pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, em plenas férias, está aqui, né? O gestor liga, o parceiro, olha, você vai ter que parar suas férias para fazer um episódio de Podpaz com Ana Pesce. É sobre isso, mas eu tenho certeza que muitos pais, inclusive não só pais assistem a gente, mas avós, tios, pessoas que não têm filhos e que conseguem enxergar o valor desse canal para a sociedade, para que ele se prepare quando se tornar um pai ou uma mãe, ou possa ajudar uma filhada, um sobrinho, entendendo o seu papel quanto um agente transformador na sociedade. Então, muito obrigada, sucesso, que 2026 seja incrível para você e sua filha, com muitos alunos sentindo prazer e alegria em aprender matemática e que seus sonhos sejam realizados, que você possa, através da sua profissão, da sua pessoa, de fato, ser um agente, continuar sendo um agente transformador de vidas através da matemática. Ser professor é uma arte, ser professor é uma das profissões que, de fato, merece o nosso respeito e o nosso carinho. Obrigada por acreditar na educação e por ajudar muitas vidas. Obrigada, Ana. Foi um prazer enorme estar aqui com você e compartilhar um pouco, né, da minha rotina, da minha experiência e da minha formação também. Maravilha! Obrigada a você que ficou conosco até agora. Você que chegou, você pode voltar esse episódio, ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos episódios, inclusive assistir desde o primeiro. Já temos 3 anos aí de trajetória com o Podpaz. A você que faz parte da comunidade do Clube de Exatas de Pais Responsáveis, o nosso grande abraço, o nosso obrigada por continuar conosco, acreditar nesta empresa que de fato faz a diferença. Aos professores, coloca aí de onde você está falando, qual o seu nome, o que você mais gostou desse episódio, o que você quer ver nos próximos episódios. Se você quer a Mirlene de volta,
conta aí o que mais fez sentido e com certeza compartilha, porque conhecimento precisa ser compartilhado. Vamos levar conhecimento, instruir mais pais e responsáveis para que eles possam fortalecer os seus filhos. Não esquece da hashtag Pais Instruídos, Filhos Fortalecidos e vem se instruir com a gente. Até o próximo episódio.